Vamos lá. Lá no primeiro slide a gente falou que iríamos aprender dois novos conceitos hoje. A gente ia conhecer um pouco sobre energia e sobre trabalho. Já falamos um pouco sobre energia, especificamente energia cinética. Agora vamos apresentar um novo conceito, que é o conceito de trabalho. É importante que você consiga distinguir o conceito de trabalho do qual nós vamos falar aqui do conceito de trabalho com o qual você está acostumado. O trabalho, esse trabalho que a gente tem o conceito dele, o trabalho cotidiano, que está relacionado de certa forma com esforço físico ou intelectual, ele tem muito pouco a ver com o trabalho que a gente vai falar aqui em física. Para a gente poder fazer essa diferenciação, é interessante sempre que a gente falar do trabalho, o conceito físico, a gente se referir a ele como trabalho mecânico, porque será sempre o trabalho feito por uma força. Sempre que nos referirmos ao trabalho mecânico, é o trabalho feito por uma força. Então, quando, em que circunstância uma força realiza trabalho? Imagine então um objeto, esse pontinho aqui, que se move do ponto A até o ponto B por essa trajetória curva. Ok? É óbvio que o deslocamento desse objeto, deslocamento à distância do ponto inicial ao ponto final, é essa seta em azul, que é o vetor deslocamento. Imagine que durante todo esse deslocamento, atuou nesse objeto a força F, que sempre tinha o mesmo tamanho e sempre apontava nessa direção. Você vai ficar se questionando aí, como é que pode esta força estar atuando nesse objeto e ele se mover da forma como está ilustrado aqui na figura? Bom, ninguém disse para você até esse momento que essa força F é a força resultante. Esse objeto, com certeza, para que ele consiga desenvolver o movimento que está representado por essa trajetória, ele não foi submetido a uma força constante, nem em módulo, nem em direção, nem em sentido. A força resultante sobre esse objeto, com certeza, é uma força bem complicada. Contanto, eu não estou interessado aqui nesse momento na força resultante. Eu estou querendo definir o conceito de trabalho para uma força qualquer, que inclusive pode ser a força resultante, mas não é dela que eu quero falar nesse momento, certo? Então, considere que dentre todas as forças que atuam nessa bolinha preta, nesse objetinho pretinho aqui, dentre todas as forças que atuam nele, eu destaquei simplesmente uma, a força F. E essa força F atuou durante todo o movimento desse objeto. Então, a gente define o trabalho da força F como sendo o módulo da força F vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado pelo deslocamento e pela força F. Perceba que trabalho também é uma grandeza escalar. Curioso, porque na definição de trabalho a gente usou duas grandezas vetoriais, força e deslocamento. Mas não tão curioso, porque a gente usou simplesmente os módulos dessas grandezas. Ok? Então, perceba, sempre que você quiser calcular o trabalho de uma força, você deve ter claro qual é o módulo daquela força, qual o deslocamento durante o qual aquela força atuou e qual a direção relativa entre eles dois, que vai lhe dar o ângulo θ que você vai calcular o cosseno. Perceba que é muito fácil a gente obter a unidade de medida do trabalho. Basta que nós tenhamos a unidade de medida da força e que nós multipliquemos isso pela unidade de medida de deslocamento, já que cosseno é simplesmente um número. Logo, perceba que a unidade de medida de trabalho vai ser Newton vezes metro. Esta coisa que a gente já viu em slides anteriores é o que nós chamamos de Joule. Então, dá para você começar a desconfiar desde este momento que trabalho e energia devem ter alguma relação.
Né? Por que a gente deve desconfiar disso? Por que a gente deve começar a desconfiar disso? Porque trabalho e energia são medidos na mesma unidade de medida. Então, alguma relação entre eles vai haver. O que significa um trabalho de 1 joule? É simples. Trabalho, lembre, trabalho é sempre feito por alguma força. Então, o que é um trabalho de 1 joule? O trabalho de 1 joule é o trabalho feito por uma força de 1 newton ao empurrar um objeto por uma distância de 1 metro. Se você executa uma força de 1 newton e você mantém essa força durante um deslocamento de 1 metro, o trabalho que você executou foi um trabalho de 1 joule. Claro, se a sua força for paralela ao seu deslocamento. Pois bem, aí você pode ficar pensando, professor, então sempre que houver uma força, vai haver trabalho. Toda força realiza trabalho. Não é bem assim. Perceba que para haver trabalho mecânico, trabalho do qual nós estamos falando, trabalho ao qual essa definição se refere, trabalho mecânico, é necessário que haja uma força atuando durante um deslocamento e é necessário que o cosseno do ângulo entre elas, força e deslocamento, não seja zero. Analisemos aqui algumas situações, por exemplo. Imagine um objeto que se move na direção para a direita, né? E sobre esse objeto, então, atua uma força F. Perceba que essa força, atuando da forma como ela está aqui, ela vai ajudar esse objeto a acelerar. A gente diz nessa situação que está sendo feito um trabalho positivo. Mas por que esse trabalho é positivo? Porque se você usar a definição de trabalho, imagine que essa força atua enquanto esse objeto se move daqui até aqui, então você tem um deslocamento neste sentido. Perceba que a força e o deslocamento têm exatamente a mesma direção e o mesmo sentido, ou seja, o θ entre elas é zero. Como o θ é zero, o cosseno de θ vai ser igual a 1. Consequentemente, se você usar essa definição, o trabalho fica simplesmente F vezes D. Então, a gente tem um trabalho positivo, porque F é módulo, D é módulo, são duas coisas positivas. Trabalho positivo, ganha aí uma intuição. Trabalho positivo é um trabalho que ajuda o objeto a acelerar positivamente, ok? Imagine agora outra situação, essa situação aqui. Então, esse objeto está se movendo deste ponto para este ponto. E enquanto esse objeto se desloca entre este ponto e esse, essa força atua em sentido contrário. Você pode se perguntar, por que então que esse objeto não está andando para a esquerda? Essa força pode ter surgido somente aqui. O objeto vinha se movendo com uma velocidade v. Quando ele chegou aqui, essa força começou a atuar. Essa força pode ser, por exemplo, atrito. Imagina que esse objeto vinha andando numa superfície perfeitamente lisa. Quando ele chega nesta posição, ele encontra uma superfície rugosa. Então, vai começar a atuar nele, neste momento aqui, uma força contrária ao seu movimento. Óbvio que ele não vai estancar aqui na hora. Ele ainda vai executar um certo deslocamento até parar. Ok? Então, enquanto essa força atua para a esquerda, o objeto se desloca para a direita. Perceba que a força, nesta ocasião, a força está atrapalhando, vamos dizer assim, o movimento do objeto. A gente diz nessas circunstâncias que o trabalho é negativo. Por quê? Se você vê a direção da força e a direção do deslocamento, o ângulo entre eles é 180 graus. O θ é 180 graus. E o cosseno de θ é, então, igual a menos 1. Se você estiver, então, calculando o trabalho de uma força qualquer nestas circunstâncias, você vai ter que o trabalho vai dar igual a F vezes D vezes menos 1, que é menos F vezes D. Ou seja, um trabalho negativo. É um trabalho que vai desacelerar o objeto.
Ok? Então a gente diz que o trabalho é positivo quando ele ajuda o objeto a acelerar positivamente, e a gente diz que o trabalho é negativo quando ele ajuda o objeto a acelerar negativamente ou desacelerar, em outras palavras. Existe ainda uma terceira situação, que é quando a força atua sempre numa direção perpendicular àquela em que o objeto se move. Caso clássico, por exemplo, da força gravitacional numa trajetória perfeitamente circular. Imagina aqui o astro central, imagina aqui um planeta, a força entre eles tem essa direção, ela é sempre perpendicular ao deslocamento do objeto. Nessas circunstâncias, perceba que uma força que atua sempre perpendicular ao deslocamento do objeto é uma força centrípeta. É por definição centrípeta, ela está sempre perpendicular ao deslocamento do objeto, então ela é centrípeta. Se ela é centrípeta, ela não tem, vamos dizer assim, competência para alterar a velocidade do objeto. Então ela não consegue acelerar esse objeto nem positivamente nem negativamente, ok? Então a gente diz que essa força faz um trabalho nulo. Nulo. Se a gente olhar para a equação que define o trabalho, é fácil entender, porque se o θ for 90 graus, o cosseno de θ vai ser igual a zero. Isso, consequentemente, vai me dar um trabalho que é igual a F vezes D vezes zero. Isso aqui quer dizer, então, que se a força é sempre perpendicular ao deslocamento, ela não realiza trabalho algum. Isso é muito importante de você perceber. Sempre que a força atuar durante um deslocamento sobre um objeto e a força for perpendicular ao deslocamento, ela não realizará trabalho algum, ok?